Hoje estruturamos sob a forma de chamamos de INOFIN, um programa quadro, uma perspectiva sistémica de abordagem. A nossa estratégia de Lisboa é um dos capítulos de edição tecnológica. Uma estratégia de abordagem aos mercados tem fundamentalmente sempre três dimensões. Essa dimensão tem o rosto, está aqui o Zé Fernando Figueiredo da SPGM, fundamentalmente centrado na SPGM, mas pretende fundamentalmente apoiar as empresas no acesso à banca, conferir uma vantagem no acesso à banca e depois ajudar a banca a rodar carteiras, passar esses ativos ao mercado, recuperar a liquidez, o encaixe, para depois voltar a colocar nas empresas. Temos dois instrumentos públicos de suporte a isto, portanto, que compram o risco, retiram o risco das interações entre a empresa e a banca e os mercados, que é um fundo, não tem aqui múltiplos, um outro fundo de garantia para titulação de créditos. Portanto, apoiamos a banca na titulação de créditos, na venda de ativos para reconstituir carteiras e voltar a colocar em mercados em públicos-alvo, em empresas determinadas por nós, segmentos determinados por nós. É nesse contexto que surge o programa que inicia, o programa que cresce, o programa que advance, que são formas, que são hipóteses de instrumentos financeiros e não financeiros que o IATMEI proporciona a empresas de acordo com as especificidades típicas associadas às faixas respectivas das empresas. Relativamente à sessão de hoje, em concreto, as duas sessões que são referenciadas no programa, eu gostava só de dar duas notas, ou tentar transmitir a minha percepção sobre essa primeira. Tem a ver com o Security Market, o nome desse é uma coisa complicada, e de facto é. Ao contrário da primeira dimensão que eu referi, que é a dimensão bancária, esta dimensão dos mercados é uma dimensão muito complexa. Enquanto que na primeira dimensão da banca é um circuito linear, empresa, banco, escoamento de créditos. É um setor estruturado, muito desenvolvido, os relatórios internacionais confirmam isso, portanto, o setor estável, forte, dinâmico, e onde o processo é muito linear, e o que está aqui em causa é, de alguma forma, promover a discriminação positiva, isto é, permitir a alguns segmentos empresariais, startups, processos tecnológicos mais complexos, onde existe escrutínio, determinados segmentos, igualdade de tratamento ou igualdade de oportunidade. E, portanto, é uma discriminação positiva que nós fazemos através dos instrumentos que temos. Já no que respeita à segunda dimensão, que é o tema da manhã, a Equity Markets, as coisas não se trata de um processo linear que sabemos, é um processo que é óptico, é um processo que tem a ver, a lógica da abordagem a isto é todos ao mesmo tempo. Porque, de facto, enquanto que no processo de banco é um processo linear, aqui estamos a falar de um verbo, que é, de facto, o nosso mercado de capitais no segmento de referência, média e baixa capitalização. Portanto, é um verbo. Não há história de cruzamento de recursos, uma história recente de cruzamento de recursos da poupança para empresas e euros, uma solução neste segmento. Estou a exagerar na história, mas nos outros não prática. Portanto, não há transferência de poupança, não há alocação de poupança para a atividade produtiva. A poupança é captada, é capturada, eu diria, não sei se 20% do PIB, ou pelo menos, é capturada pelos investidores institucionais, mas depois é colocada no sistema apenas para blue chip, para empresas de 4% das mundiais financeiras, todos os investidores institucionais estarão em empresas portuguesas, mas de grande dimensão, as melhores empresas de capitais. O resto é transferido para mercados emergentes, mercados europeus. Ora bem, este verbo tem que ser populado, tem que ser preenchido. E tem que ser preenchido com as diferentes valências, com diferentes investidores, com apetites diversificados. É uma indústria multitemas e que tem que atuar todas ao mesmo tempo, avançando num hotel no meio do deserto, sem trânsito, não tem
perspectivas serem seguidas. Depois temos um segundo tema, que é o tema dos buyout, que é um tema também particularmente relevante. Fala-se de empreendedorismo, todos nós temos a noção exata da importância do empreendedorismo, da inovação, associamos muito a projetos nascentes. Eu penso que é importante olhar para os projetos para ativos constituídos, sob pena de estarmos a fundar ativos, a fundar custos. Nós temos aqui nós temos um problema que não temos um mercado para transmissão de ativos tangíveis e intangíveis. Isto é, ativos constituídos com investimento, corpóreo ou ativos de marcas intangíveis que não têm condições de transmissibilidade, fluidez, esse mercado não funciona. Isto é, as lógicas e que é crítico também no contexto de do investimento de população, da necessidade de sucessão, do processo de solução, é crítico no contexto da globalização, onde é importante a questão da massa crítica, de ganhar escala, fusões e aquisições, a introdução de quadros na gestão, tudo isso é uma tarefa realmente crítica. Agradeço a vossa atenção.